Bom dia, irmãos. Muito bom ver o prédio bastante cheio. Visitantes, sejam bem-vindos. Sergipanos, sejam bem-vindos. É muito bom quando a gente vê que Deus está agindo, né? Quando a gente vê aqui o Naldo de Genuínos pela primeira vez. Foi a primeira vez dele aqui, tá, irmãos? Oficialmente ele foi estreado hoje. Vai pro Instagram, né? Que a Elisa gravou tudo, eu vi. Vai jogar no Instagram, no Facebook. Corrigir os erros, né, Elisa? É muito bom. Quem está aqui há mais tempo, né? Você tem uma estradinha maior, né? Wagner, eu, Diego, é muito legal a gente ver irmãos crescendo, né? Por outro lado, não é tão bom porque a gente está ficando velho, né, Wagner? Está sendo substituído. Mas a vida é assim, né? Não tem jeito. Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no livro de Juízes, lá no comecinho da Bíblia. Juízes capítulo 2. Nós não vamos ver o capítulo inteiro, tá bom? Mas a gente vai pegar alguns versículos para tirar a lição que a gente vai tentar trazer aqui. Juízes capítulo 2. Também estamos estreando a nossa câmera. Nós temos câmera agora. Depois vai ser colocado aí nos grupos, né? Para você ver, passar para outras pessoas, tá bom? Juízes capítulo 2, gente. Vamos começar a ver. Nós vamos ver, como eu falei, alguns versículos, tá? Então eu vou lendo aqui, vou falando quais são esses versículos, vamos nos acompanhar. Eu estou vendo aqui, estou lendo na versão NAA, né? Que é a Nova Almeida Atualizada. Então talvez se você tiver uma outra versão, vai mudar alguns versículos e tal, mas a ideia é a mesma. E você vai ver, não foi nada combinado, né? Mas Deus, ele age, né? O que a gente vai ver aqui tem muito a ver com o que o Diego falou, né? Sobre essa ideia da lição do coração que a gente teve aqui na aula dominical. Tem muito a ver também do que foi falado aqui no iniciozinho, né? Na abertura. E, enfim, irmãos, a gente está vendo que Deus, ele, de várias maneiras, de várias pessoas, não importa qual é a pessoa que ele está usando, a palavra dele é a mesma. Cada um tem um jeito de falar, cada um tem a sua maneira de falar, né? Mas a palavra de Deus não muda, tá? Então o que a gente vai ver aqui, vocês vão ver que é a mesma ideia do que a gente está vendo. Nós vimos também de manhã comentando, né? Aquela ideia de que às vezes a gente vê alguma mensagem, alguma aula, alguma lição, né? E aquilo parece que é diretamente para nós, né? Não que o pregador tenha vindo aqui e falar, não, eu vou fazer uma mensagem para falar para o Naldo, não é isso. É que a palavra de Deus, ela fala com a gente, igual o Wagner falou lá, né? Tudo que é falado aqui, irmão, seja em aula, é para nós. Tudo. Às vezes você vai utilizar opa, isso aqui tem mais a ver comigo, aquilo ali não tem tanto a ver comigo, mas toda a palavra de Deus é para nós. Então talvez isso aqui seja para você mesmo, mas não que foi preparado pensando, olha, eu vou falar com o fulano de tal. Porque como eu sempre gosto de ressaltar, né? O púlpito não é feito para você atacar ninguém, para você direcionar para ninguém. Quem está aqui no púlpito está aqui para engrandecer o nome de Deus, para louvar o nome de Deus, para fazer que a igreja, que a congregação cresça, né? Mas Deus, para fazer a congregação crescer, ele vai apontar algumas coisas. A vida é assim, né? Para quem tem filho, para que seu filho cresça saudável, cresça educado, às vezes você não tem que ir lá e dar um tapinha nele. É assim, Deus faz assim com a gente. Se seu filho apanha muito, quer dizer o quê? Que ele apronta muito, não é? Então, se tudo que a Bíblia está dizendo, você está falando, opa, isso é para mim, pode ser que Deus está precisando bater muito em você, tá bom? Então, se o filho parar de fazer bagunça, ele não para de tomar castigo? Se o filho de Deus obedecer a Deus, Deus para de castigá-lo. Tá bom? Lembrando que às vezes os pais são injustos, né? Às vezes o filho faz um negocinho assim, o pai enche ele de pancada, né? Porque nós somos injustos. Deus vai te corrigir exatamente na medida que você precisa. Tá bom? Então vamos lá para Juízes. Juízes capítulo 2. Vamos começar. Só fazendo aqui, irmãos, um resumo, tá? Nós conhecemos, mas é bom a gente trazer isso.
O livro de Juízes, nós estamos numa época aqui do povo de Deus, em que o povo já saiu do deserto, já foi escravo, já ficou lá mais de 400 anos escravizado no deserto, lá no Egito. Aí eles foram tirados por Moisés, foram para o deserto. Era para passar só um tempinho no deserto, mas por causa do pecado lá, né? Dos espias, lembram? Os espias vão olhar lá, ficaram 40 dias espionando, voltaram com boas notícias, o povo não quis acreditar, o povo achou que aquilo não, a gente não vai conseguir entrar na Terra Prometida. Então, para cada dia que o povo, que os espias ficaram lá, 40 dias, Deus vai falar, beleza, então agora vocês vão ficar 40 anos no deserto. Porque vocês não foram fiéis a mim, não ouviram o que eu quis dizer. E aí eles passaram por aquele período, passaram aquele tempo no deserto e continuaram pecando, enfim, foi vindo a história. E os juízes, que é o livro que a gente está vendo agora nessa mensagem, foram homens, vão ser homens, né, levantados por Deus para corrigir o povo quando o povo está pecando. Então vai ter vários juízes. Se você ler o livro de Juízes, vai ter dezenas de juízes. O que nós vamos ver aqui, ainda não entrou nenhum juiz começou a atuar ainda, tá bom? Mas a gente vai ver o porquê desses juízes. Então lá no capítulo 2, como eu falei, vamos ver aqui, ó, no versículo 1. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram ao minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse: Não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então, Deus começa a falar para eles, e é bem claro, né? Você não precisa ser nenhum filósofo para entender o que Deus está falando. Deus fala para eles: Eu tirei vocês do Egito, tirei vocês da escravidão, coloquei vocês em liberdade, dei para vocês a liberdade. Falei para os seus pais, né? Eu nunca vou invalidar minha promessa. Então Deus está falando: eu nunca vou deixar de cumprir a aliança. Eu vou cumprir o que eu prometo. Deus é assim, né? Ele cumpre o que ele promete. Eu sempre brinco, entre aspas, tem aquele adesivo nos carros. Tem quem que nunca viu aquele adesivo? Deus é fiel. Todos nós já vimos. O problema daquele adesivo é que ele é verdade. Deus é fiel. O problema é que nós não somos. Aquele adesivo deveria ser colocado, né? Eu sou fiel. E Deus, ele é fiel. E o que ele está falando aqui é isso mesmo. Olha, eu nunca vou deixar de cumprir a minha aliança. Eu vou fazer aquilo que eu prometi, dar a terra para vocês, libertá-los. Então Deus vai fazer o que ele falou. E Deus depois vem mostrando o erro desse povo. Quando ele fala: Quanto a vocês, não faça nenhuma aliança com os moradores da terra. Então Deus, quando colocou-os ali na terra, falou: Não se misturem com esses povos. Porque Deus sabia que quando eles se misturassem com aqueles povos pagãos, povos pecadores, eles iriam pecar. Porque eles viveram 40 anos no deserto. Eles viveram 400 anos no Egito. No Egito tinha vários deuses. O povo do Egito adorava Deus para todo lado. E Deus conservou o povo dele ali, fiel a ele. Só que quando eles saíram do Egito, eles trouxeram esse costume de vários deuses, começaram a abandonar Deus. Então Deus falou: quando vocês chegarem na terra que eu vou dar para vocês, os povos que estão lá, porque tinha povo naquela terra, né? Não era uma terra deserta, tinha outros povos ali. Então Deus falou: quando vocês chegarem lá, eu vou dar a terra para vocês, vocês expulsem esses moradores de lá. Não deixem eles lá, porque se vocês ficarem lá no meio deles e permitirem que eles fiquem, vocês irão pecar. Vocês irão começar a seguir os deuses deles. Então tirem esse povo. E Deus é bem claro, não tem como Deus ser mais claro do que isso. Eu disse para vocês: não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. Claro. E aí Deus fala: e o que foi que vocês fizeram? Então eles continuaram com aqueles povos, não expulsaram aqueles povos,
Aqueles povos ficaram no meio dele. Eles começaram a obedecer outros deuses, eles começaram a abandonar Deus. E o que Deus fez? Deus vai falar no versículo 3 aí que nós já lemos. Não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Ou seja, Deus os alerta. Eles têm esse alerta de Deus, eles não podem falar a gente não sabia, Deus avisou. Eles chegam lá, não obedecem a Deus, começam a seguir os outros deuses, começam a abandonar a Deus, ao contrário do que Deus falou. E aí Deus vai falar, já que vocês escolheram isso, o que eu vou fazer? Eu vou permitir que seus adversários fiquem aqui, eu não vou ajudá-los. Vocês não querem ajuda? Então, eu vou permitir que seus adversários fiquem aqui e os deuses deles vão acabar sendo uma armadilha para vocês. Se nós pensarmos, irmãos, como seres humanos comuns, coisa que nós somos, e como a gente falou lá no começo, né, lá na aula, né? Se a gente pensar com o nosso coração humano, a gente pode ler esse trecho aqui e falar, mas a culpa é de Deus. O que Deus está falando que vai deixar o adversário lá no meio, para os deuses deles expulsarem eles, né, para que os deuses deles façam o povo pecar, a culpa é de Deus. Só que a gente esquece de ler alguns versículos antes, onde Deus falou, não se misturem com esse povo. Então foram eles quem desobedeceram a Deus. Deus simplesmente está dando a consequência do erro que eles fizeram. De novo, quem tem filho sabe, né? Você fala para o seu filho, filho, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai se machucar. Ou você vira as costas, o filho faz o quê? Vai fazer exatamente aquilo que você falou para não fazer. Aí ele vai se machucar, você fala, tá bom, já que você quer ficar machucado, fique machucado. Aí o filho vai falar, ah, mãe, você não gosta de mim. Não é? Mas se o cabecinha não tivesse ido lá e feito aquilo que você proibiu, ele não teria se machucado. Então foi o que Deus fez, ou seja, a culpa aqui é do povo, certo? E o que acontece? Deus falou para eles não fazerem, eles fizeram, foram castigados, e vê depois, versículo 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras, a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Ou seja, se arrependeram, final do versículo 5. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. É sempre assim, né? O filho quando apanha vai chorar. O povo apanhou, vai chorar. Oh, me desculpa, Deus, estou arrependido, não vou mais fazer isso. Blá, 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 blá. Legal. Vamos continuar, versículo 10. Aqui Josué, né? Está liderando o povo, né? Moisés tinha morrido, Josué vai assumir o comando do povo. Agora Josué, se você ler do versículo 6 até o versículo 8, Josué vai morrer. E o povo vai ficar sem esse líder, por assim dizer. Esse líder humano, né? Que eles tinham um líder, que era Deus. E olha o versículo 10. Toda aquela geração, a geração de Josué, que acompanhou Josué, toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Ou seja, Josué morreu, aquelas pessoas da idade de Josué, da geração de Josué, também morreram, caminho natural de todo homem. Essa geração morreu, Josué morreu. Olha o versículo 10. E depois dela, depois dessa geração que havia seguido a Josué, se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Ou seja, agora passou aquela geração, outra geração veio. Diz o trecho que aquela geração não conhecia Deus, não conhecia tudo que Deus havia feito, os milagres. Afinal, eles não eram nem vivos, né? Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, quando eles estavam no deserto, eles não eram vivos. Agora eles são uma nova geração. E essa nova geração, o trecho é bem claro, fala que essa geração não conhecia Deus. Se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que Deus, o Senhor, havia feito. E o que essa geração vai fazer? Versículo 11. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Então aquela geração
também vai pecar. Lembra, os pais deles pecaram, foram alertados, pecaram, Deus falou com eles, os castigou, eles se arrependeram. Agora uma nova geração vem, pecando, errando, se contaminando com aqueles deuses que os pais deles haviam permitido ficar no meio do povo. Lembra? A gente acabou de ver. Os pais deles haviam permitido. Deus falou, não faça isso. Eles deixaram. Agora os filhos deles também vão pecar. Também vão atrás desses deuses. E isso uma geração depois, o tempo vai passando. Olha o versículo 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes havia dito e como lhes havia jurado. E estavam em grande aperto. Então, de novo, erraram, pecaram, fizeram coisa errada. Deus vem, os castiga, faz com que eles comecem a sofrer por causa de erro deles, não por causa de Deus, tá? Começam a sofrer de novo, se vê em grande aperto. Deus poderia, irmão, simplesmente ter virado as costas e falado, eu não quero mais saber de vocês. Vocês são muito pecadores. A gente ensina, vocês não aprendem. A gente ensina, vocês não aprendem. Então eu vou largar a mão de vocês e vocês se virem. Talvez nós faremos isso, né? Talvez a gente faz isso, irmãos, com os nossos filhos. Não é? Às vezes você fala, que você chega uma hora e fala, meu, se vira. Eu não quero mais saber. Você assume aí a sua vida, você não sei. Nós somos assim. Deus não é. O que Deus faz no versículo 16? Então o Senhor suscitou juízes, esses homens que eu falei lá no começo, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Então Deus, na sua bondade, Deus no seu amor, como a gente está vendo lá, né? Com o coração de Deus, o que ele faz? Deus ainda vai ajudá-los. Deus vai levantar juízes, que são esses homens aqui, que o livro de Juízes descreve, né? Que vai ajudá-los. São homens que vão, olha, povo, vem aqui, vão por aqui, aqui é o caminho, aqui é o certo. Voltem para Deus. E cada juiz vai agir de uma determinada maneira. Alguns vão ser juízes por 2, 3, 10, 20, 30, 40 anos, conduzindo o povo de volta ao caminho de Deus. Esse povo que só que nós vimos aqui já por 2 vezes pisaram na bola com Deus. Mas Deus continua com eles. Vai levantar esses homens, vai levantar esses juízes, que vão conduzi-los de volta ao povo. E aí a gente pensa, opa, agora sim, agora o povo aprendeu. Lá atrás erraram, foram castigados, pediram perdão, Deus perdoou. Depois pecaram de novo, pediram perdão, Deus perdoou. Agora sim esse povo vai, agora tenho certeza que vai dar certo. Olha o versículo 17. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor. E não fizeram como eles. De novo, o povo não aceita o amor de Deus. Vai desobedecer. Você que é filho, quantas vezes seu pai tenta te ajudar e você não ouve? Não é? Os dois estão balançando a cabeça assim, né? Todo pai é assim. Né? Quantas vezes você fala com o seu filho e o seu filho entra por aqui, sai por lá. E o pai olha para ele e fala, meu, mas se você soubesse quanto você vai sofrer se você não me ouvir, não é? Você que é filho, você que ainda não tem filho, tá? Eu sei que isso é um jargão, né? Mas é assim a vida, filhos. Isso vai acontecer com vocês. Nós, quando éramos filhos, não tínhamos essa ideia, né? A gente só aprende depois de se tornar pai. Apesar de ser uma frase surrada, é verdade. Você que é pai hoje aí, lembra da sua mãe, do seu pai lá atrás? Quantas vezes ele falou umas coisas para você e você fala, esse velho aí não entende nada. Não é? Você é de outra geração.
O que você entende da minha geração? Quero ouvir o que você tem a falar. Quando você se tornar pai, você vai lembrar palavra por palavra do que seu pai falou. E você vai pensar, isso não é uma praga, tá, gente? É a vida. E você vai pensar, se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe, quanta coisa eu teria deixado de fazer de eu. Mas você só vai passar por isso quando você for pai, tá? Você pode ser um pouquinho ligeiro, né? E tentar aprender isso antes de ser pai. Aí depois daqui, sei lá, uns 20 anos, se eu ainda estiver aqui, né? Eu não sei. Você vai falar, puxa vida, o Júnior tinha razão. Então o povo agora, de novo, vai errar. Deus vai levantar juízes para eles, para ajudá-los. De novo, Deus podia simplesmente ter virado as costas e falado, se vira aí, já que você quer sofrer. Se vira. Deus levanta esses juízes e o povo, de novo, não obedece os juízes. Está pecando de novo. Está fazendo coisa errada de novo. No versículo 20, claro, o 18 e 19 vai falar, né, que quando o Senhor suscitava o juiz livrava eles das mãos dos inimigos, Deus se compadecia deles. Quando o juiz morria, eles voltavam a viver de novo no pecado. E olha o versículo 20. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse, porque esse povo transgrediu a minha aliança. Lembra aquela aliança lá do comecinho, lá atrás, que Deus falou, olha, eu não abandono minha aliança? Porque esse povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Aí você fala, mas esses inimigos aqui, não eram aqueles inimigos lá de trás? Eram, mas do mesmo jeito que o povo de Deus morria, vinha outra geração, os outros povos também, né? O povo de Deus não é mágico, né? Então, do mesmo jeito que o povo de Deus ia envelhecendo, morrendo e vinha outra geração, dos inimigos também. Então, eles deixaram os inimigos lá, aquelas primeira geração dos inimigos morreram, vieram os filhos dele. Então, o ciclo continua, gente. É como o Wagner sempre fala, né? Às vezes a gente lê a Bíblia e acha que a Bíblia é só o povo de Deus, não tem mais ninguém do nosso lado, né? Não é. Então, do mesmo jeito que você tenta se tornar santo, lutando contra o pecado, o mundo continua no pecado e tentando tirar você daqui. É uma luta eterna, tá bom? Então essa geração também do povo do mundo lá, dos inimigos, também cresceram, também tiveram filhos. Eles continuaram fazendo o povo sair do caminho de Deus, né? Então a gente viu aí que Deus de novo vai castigá-los e vai falar, olha, eu não vou expulsar de diante deles essas nações, que são aqueles filhos daqueles antigos, tal. Então continua tudo do mesmo jeito. E olha no 22 o que Deus fala, por meio delas quem? Essas nações pecadoras, esses inimigos. Por meio delas eu vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Então aqui termina o capítulo 3, né, que é o capítulo que eu falei e que nós íamos ver. E eu acho que vocês já entenderam a lição que eu quero deixar aqui para todos nós, irmãos. O homem, quando eu falo homem, é o gênero humano, né? Homem, mulher, todos nós. Sempre é o mesmo jeito. O nosso coração sempre é o mesmo. Não importa se você tem... Quantos anos? 14 anos. Não importa se você tem 98 anos com o Wagner. 97, né, Wagner? Desculpa. Errei por um. O nosso coração é o mesmo. Você pode pensar, mas como é que o coração do Wagner, meu, é a mesma coisa que o coração do Enzo? É o mesmo coração. Coração humano. Voltado para o erro. Quando a gente não segue a Deus. Porque a nossa natureza humana é assim, irmãos. Nós vamos atrás do quê? Do mundo. Do pecado.
O problema é que às vezes a gente olha lá fora o mundo, o pecado, e ele não nos parece pecado. Porque ele parece uma coisa tão legal, não é? Ah, mas aquilo que eu faço, o que tem de mal? Não tem uma frase famosa que todo mundo fala? Eu sou uma boa pessoa. Eu não mato, eu não roubo, não é? Como se isso fosse suficiente. Se fosse só isso, irmãos, não precisava nem de ter Deus. Não é? Então, às vezes, nós olhamos para o mundo, para o pecado, como esse povo aqui chegou lá, tinha aqueles povos no meio deles. Talvez eles olhavam para aquela pessoa e falavam, meu, mas essa pessoa parece tão legal. Né? Parece tão bom, o meu vizinho aqui, né? Aqui do meu lado. Eu achei que ele ia me receber com 7 pedras na mão. Não, não, ele veio conversar comigo, veio falar. Né? Me trouxe até um bolo, me trouxe até uma cuca. Ele não é tão mal. Não é tão mal aos seus olhos. E aos olhos de Deus. Então, às vezes, nós, primeiro, como a gente viu lá de manhã com o Diego, né? O nosso coração é enganoso. Nosso coração nos engana. Tá? Sempre. Duvide sempre do seu coração. Aí você vai falar, mas foi Deus que me deu um coração. Foi. Mas quando ele deu seu coração, você era puro, você era santo, você não tinha contato com o pecado, né? Alguém nasceu aqui em pecado? Não. Isso é uma doutrina errada que foi feita, tá? Não há o pecado original. Não existe. Nós começamos a pecar quando, de uma certa idade, cada um à sua idade, começa a entender o que é o certo e o errado e escolhe fazer o que é errado. Isso é pecado. Tá? Se você pegar o... Cadê o Isaac? Fugiu. Tá na aulinha. Se você pegar o Isaac, tem 6 anos, 5 anos. 6 anos. Se ele chegar aqui e te der um bico na canela, ele não está fazendo isso por mal. Ele não sabe que aquilo vai te machucar. É uma criança. Agora, se eu der um bico na canela do Naldo, eu sei o que eu estou fazendo. Porque eu entendo. Aí eu estou pecando. Esse povo de Deus achava que aquelas pessoas, aquele povo, aquelas nações não tinham problema nenhum. Eram boas pessoas. Não matavam, não roubavam. Mas Deus falou desde o início. Fique longe delas. Que Deus vê o coração, nós não vemos, né? Deus vê o coração. Quando o povo de Deus começou a deixá-los no meio e eles começaram a ser atraídos pelo pecado, Deus ainda tentou ajudá-los, né? Olha, vem cá, vou te ajudar, tá aqui, não faça isso. Pecou de novo. Vou mandar juízes, vão lá, não faça isso. Pecou de novo. Hoje em dia, desse tempo aqui para nós, passou 2.500, 3.000 anos, basicamente. Nós continuamos o mesmo. Não mudou. Então, às vezes, nós estamos no pecado, estamos fazendo o erro, estamos fazendo aquilo que Deus não quer. E achamos que está tudo bem. Como a gente vai saber se estamos fazendo certo ou não? Quando nós vamos na palavra de Deus e vemos o que Ele quer. Não é o que eu estou falando, não é o que o Diego, não é o que a Elisa, não é o que... É o que Deus fala, porque eu posso estar falando aqui, gente, um monte de coisa errada, tá? Por isso que a Bíblia fala que você vai lá, pega a palavra de Deus e vai conferir, tá? Então, não se deixe levar por pastores, bispo, diácono, presbítero, papa, seja o que for, tá bom? Vá pela palavra de Deus, porque o homem pode enganar, tá? Ele pode enganar a ele mesmo, ele pode achar que está fazendo uma coisa certa e não está. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Olha, eu acho que isso aqui vai dar certo, aí você quebra a cara no final. Então pode ser que você ache que está fazendo alguma coisa errada. Mas será que Deus concorda com você? É isso que nós temos que pensar. Se esse povo aqui olhasse para Deus e falasse, Deus, por que o Senhor falou que esse povo aqui não é bom ficar no meio deles? Deus ia falar com ele. Mas eles foram levando a vida, empurrando com a barriga, como a gente fala, né? Então volte para a palavra de Deus, irmão. Você que está aqui hoje nos visitando, você que é cristão já há 10, 20, 30, 50 anos, não importa. Volte-se para a palavra de Deus. Pegue a sua vida e vai examinar se aquilo é o que Deus está mandando você fazer. Porque Ele é seu Pai amado, Ele te deu a vida, como a gente viu lá com o Diego. Ele deu o filho dele para morrer por você.
Pense no seu pai. Seu pai, sua mãe. Eles morreriam por você? Pense. Os pais, a gente tem o costume de falar, eu morreria. Eu tenho certeza que muitos desses que falam eu morreria, na hora mesmo que tiver ali com a espada no coração, não. Porque talvez você vai começar a pensar, mas tantas vezes eu chamei a atenção do meu filho e ele não me ouviu, por que eu vou morrer por ele? Não é verdade? É verdade. Deus pegou o filho dele, sem pecado nenhum, e nunca fez nada de errado, perfeito, puro, e deu o filho dele para morrer por quem? Nós, pecadores. Qual pai faria isso? Deus fez. E ele não obrigou Jesus a fazer isso, né? Jesus vai falar isso depois, né? Eu dou a minha vida, ninguém atira de mim. Eu dou. Jesus fez porque ele quis. Se a gente não tem muita certeza que o nosso pai morreria no nosso lugar, pai e mãe, né? Você morreria no lugar de alguém? Peguei você agora, né, filho? Ah, não, meu pai morreria por mim. Beleza. Você morreria pelo seu pai? Tá vendo como quando a gente se coloca no lugar, o negócio muda de figura? Talvez o filho pense, eu vou morrer por ele. Mas aí na hora mesmo, será que a gente não pensa, mas meu pai tem 70 anos. Eu tô com 15. Eu vou morrer mesmo por ele? Não seria mais lógico, né? Ele com 70 morrer e eu continuar? Então pense lá, tá? Quando você tiver no seu travesseiro, pense lá. Será que eu morreria pelo meu pai? Pelo meu filho? Jesus e Deus não tiveram essa dúvida em momento nenhum. Eu vou morrer por vocês, pecadores. Jesus morreu por esses aqui, ó. Que pisaram na bola, pisaram na bola, pisaram na bola, pisaram na bola. Jesus morreu por eles. Então a lição que eu quero deixar aqui para todos nós, para mim, para vocês, para o cristão, para o nosso visitante, seja quem for. Examine a sua vida. Vê o que a Bíblia quer que você faça. Não ouça nem o seu pai nem a sua mãe, e pode ser que eles estejam errados. Ouça a palavra de Deus. Você que é corintiano, quantos corintianos nós temos aqui? Nossa, tem muitos corintianos aqui já, hein? Vamos dar um jeito. Tem gente demais aqui, não. Se eu desse para você uma camisa do Palmeiras, você usaria? Mas a camisa do Palmeiras é a mais linda que tem, não é, Wagner? É a mais bonita, é a mais linda. É o melhor presente que eu posso dar para você, é uma camisa do Palmeiras. Você vai usar? Na minha opinião, a camisa do Palmeiras é a mais linda do mundo. Na sua, você vai usar ela com um pano de chão. E olha lá, né? Coloque isso para Deus. Às vezes o que você está vivendo a sua vida é a melhor vida do mundo. Deus está olhando para a sua vida e falando, a sua vida eu posso usar como um pano de chão. Porque está totalmente fora daquilo que eu quero, daquilo que é o certo. Então, de novo, a gente consegue entender esses exemplos práticos do nosso dia a dia, né? E o exemplo espiritual, não. Tanto faz se você usar uma camisa do Palmeiras ou do Corinthians. Quando você morrer, o que ela vai ter diferença para você? Nada. Agora, quando você escolhe viver uma vida, como esse povo aqui, totalmente voltado para o que Deus não quer, apesar de Deus ter te alertado várias vezes, você está falando, Deus, eu não quero que o Senhor esteja comigo. Deus, eu quero continuar vivendo nesse mundo, junto com as outras pessoas, cheio de pecado, mesmo sabendo o que o Senhor falou, não vivo aqui. Toda decisão, irmãos, tem consequência. Toda decisão. Não importa qual. Qualquer uma. Algumas têm umas consequências maiores, outras têm umas consequências menores. Não é? Se você vier aqui para o prédio hoje com uma camisa do Palmeiras ou do camisa do Corinthians, o que vai mudar isso? Nada. Se você, no dia que jogar Palmeiras e Corinthians, lá no Allianz Parque, não pode nem ter duas torcidas hoje em dia, a gente sabe, né? Mas no tempo que podia, tá? Se você for com a camisa do Corinthians e sentar no meio da torcida do Palmeiras,
não vai ter uma consequência muito maior? É a mesma camisa, do mesmo jeito, as consequências mudam. A consequência de não ouvir o que Deus quer para a sua vida é muito maior do que uma camisa. Então, o meu apelo aqui para vocês, para mim, vamos aprender o que Deus quer que a gente faça, irmão. Vamos ver quando Ele nos chama a atenção. Olha, não faça isso. Ele tem um porquê. Quando o seu pai terreno fala, não faça isso, tem um porquê. Ele sabe o porquê. Ele já viveu muito tempo, ele sabe que aquilo não vai dar certo. Mas aí você é teimoso fala, não, deixa que eu vou tentar de outro jeitinho. Quebra a cara. Deus, ele nunca falha. Quando ele fala, faça isso, a sua consequência será maravilhosa. Obrigado.